Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje com a nossa irmã Sueli, que vai dar sequência ao estudo que é Princípio Vital, a parte 3, a vida e a morte. Só lembrando rapidamente que no dia 15 agora, nosso centro faz mais um aniversário, 99 anos, hein? 99 anos, no próximo sábado, dia 15. Vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao encontro da tarde de hoje. Vamos orar então. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, pedimos nesse momento auxílio do alto, dos trabalhadores da espiritualidade, para que possamos todos nós sermos bem intuídos, e o seremos com certeza, e a nossa irmã que fará uso da palavra, para que possamos assim aprender os ensinamentos que nos serão passados. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Cá estamos nós ainda com essa questão do princípio vital, né? E hoje, com a terceira parte, falando sobre essa parte, assim, mais técnica, digamos assim, da vida e da morte. Não a parte filosófica, é mais a parte científica mesmo, né? Não a parte filosófica, o que é que significa a vida, o que é que significa a morte. Isso a gente vem sempre falando, mas hoje é direcionado mais mesmo para a parte mais prática, né, desse fenômeno da vida e da morte que a gente observa em tudo que é orgânico, né? Toda matéria que absorveu esse princípio vital que lhe deu essa propriedade especial de adquirir vida, né, através desse princípio, ela tem um ciclo de vida. Isso é diversificado na natureza. Nós temos no reino vegetal árvores assim milenares, belíssimas, né, que vivem aí muitos e muitos anos. Temos já outras plantinhas mais simples de vida e mais rápidas na sua existência, mas não menos importantes. Temos flores, às vezes, tem determinadas plantas, né, que levam aí muito tempo mesmo, né? Às vezes é mais de 2, 3 anos para dar uma florzinha, e quando ela vem, ela só dura um dia, né? E são lindíssimas, né? Então, realmente, a gente aprende com esses reinos todos, que tudo tem a sua importância, tudo tem o seu tempo, e nada acontece fora deste tempo inerente a cada um, e todos estão submetidos ao tempo de Deus. Então a gente vê que a vida e a morte é um fenômeno natural, é um fenômeno comum, necessário, né? Eu fico imaginando aqui a gente, nesse plano aqui de provação e expiação, um plano complicado de vida para nós, onde o mal impera. Nós, ainda que já compreendamos essa questão do mal, ainda o fazemos, ainda o praticamos, como Paulo diz em uma de suas cartas, né? O bem que quero não faço, e o mal que não quero, esse faço. Porque isso está na nossa natureza inferior ainda. Nós colocamos os nossos interesses acima de tudo, e isso faz que a gente produza alguns males que têm neles origens, às vezes, desastrosas para outras pessoas, e isso vai respingar e refletir em nós, não tenhamos a menor dúvida disso. Todo mundo, então, passa por esse fenômeno da vida e da morte, né? Tanto que a gente não deve esconder essas coisas das crianças, né? A vida e a morte. Às vezes, quando se tem em casa um animalzinho, costuma-se, quando ele começa a ter um problema de saúde, ou ficar muito velhinho, né? Muitas vezes
eles são ou eutanasiados, ou então direcionados para um outro local, para as crianças não participarem, né, daquela dor, daquele sofrimento, da perda. Mas isso faz parte, tem que fazer parte da vida de todos. Não importa o tempo, cada um entendendo ao seu modo, né? Não importa a idade, mas nunca se deve esconder nada disso. As crianças precisam participar desse fenômeno, elas precisam entender que os seres vivos morrem, porque eles estão vivos num ciclo de vida, mas também entenderem que nada é perdido, que nada é destruído, que existe alguma coisa além daquilo que eles estão vendo ali e que sobrevive ao tempo, porque não pertence ao tempo, pertence à eternidade. Então, que há uma sobrevivência de tudo que é muito importante e mesmo aquela matéria que se deteriorou, que não tem mais condição de vida, também não vai morrer, ela vai se transformar. Então, há um processo de morte ali na matéria, mas aquela matéria não é eliminada, ela não se perde, ela vai ser transformada, e assim nós vamos encarando a vida e a morte de uma maneira mais natural, de forma mais natural. Existem pessoas que não podem nem ouvir falar em morte, né? Não podem, não tem condição. Não quero falar sobre isso, não quero pensar nisso. Mas eu digo, mas criatura, você vive num mundo onde tudo que é vivo tem um ciclo de vida, e por que você não teria? Aí eu fico só imaginando, ainda perguntei para ela, que a gente estava nessa conversa, ela tem pais já muito idosos, e ela não quer nem pensar na possibilidade. Eu falei, você vai deixar para pensar quando? Quando acontecer, que você se desesperar diante do fato? A gente, quando nasce, a gente começa já a morrer. Então, isso aí já é um processo natural de vida, né? Então, é natural. Eu ainda falei assim, você imagina você vendo ali um ser que você ama, né? Uma pessoa que você admira, que você ama, num sofrimento. Imagina se não tivesse um fim para isso, né? Se nós não morrêssemos, né? Se nós tivéssemos aí o elixir da vida, né? Que tantos ficam procurando, e a gente não morresse, imagina a gente num ciclo de vida, né? Num planeta onde o mal impera, e a gente ali preso nesse plano, sem perspectiva de escapar dele, né? De ficar ali, sofrendo e fazendo sofrer. Seria um ciclo de horror, né? Então, graças a Deus, que essa matéria vai ser transformada, ela vai morrer e vai ser transformada, e que nós vamos nos libertar dela. Porque outras virão, como diz Benjamin Franklin, né? Que vou voltar numa edição novinha e revista por mim. Então, isso aí é a lei da vida, do renascimento, da reencarnação, que nos dá essa certeza de que a gente vai e volta, sempre, não sempre nesse mundo, mas também em outros, que a gente vai ter que renascer, mundos melhores do que esse, quando a gente merecer, ou piores do que esse, se a gente não estiver merecendo, nem esse. Ah, mas é possível? Você fala aí que ninguém anda para trás, né? Que ninguém retrogrado é. Mas quem disse que isso é andar para trás? Não. Os nossos conhecimentos, as nossas aquisições são nossas e elas vão ficar conosco. Agora, renascer em um mundo inferior ou numa condição inferior não significa andar para trás. É apenas uma oportunidade que não nos agrada muito de andar para frente, de fazer as coisas direito para andar para frente. Então, situação social não marca nível evolutivo de ninguém,
né? Não marca mesmo. Às vezes uma pessoa está numa condição social bem precária, bem humilde, e ser uma pessoa elevadíssima espiritualmente. Está ali por uma condição ainda de provação, né? Ou de auxílio, quem sabe, né? Então a gente não pode avaliar isso. O espírito não se torna pior. Isso que é não retrogradar, ele não se torna pior. Nós estamos num momento em que nunca fomos melhores do que esse momento que a gente está vivendo. Esse é o melhor de todos. Isso não quer dizer que se eu não aprendi muitas coisas, que eu posso ter situação mais difícil para mim. Mas eu continuo com todos os meus conhecimentos. Então, eu não estou piorando. Eu estou tendo uma condição, talvez pior do que aquela condição social que eu tenha no momento, para me fazer crescer mais, porque vai me obrigar a determinadas situações de, entre aspas, me curvar, né? Flexionar-me diante dos acontecimentos. E isso traz para a gente uma certa condição, né, de uma, digamos assim, uma humildade obrigatória, porque vamos fazer o quê? Né? Então, nós não podemos lutar contra isso, porque são escolhas até que a gente mesmo faz. Então, qual é a causa da morte? Né? A gente vê as coisas acontecerem. Então, tudo que é vivo morre. Né? Num determinado momento vai morrer. Então, qual é a causa da morte nos seres orgânicos? E Kardec, né, fazendo isso, essa pergunta, obteve dos espíritos essa resposta simples, ó, a exaustão dos órgãos. Sim. Quando a gente não tem mais condição de viver organicamente, nosso corpo não consegue mais viver. Né? Ele está com lesões sérias, então esse órgão vai exaurir. Ele não vai conseguir funcionar. Se for um órgão vital, então aí não tem jeito. Né? A gente consegue conviver sem alguns órgãos. Né? Rim, a gente consegue viver com um só. Até sem nenhum dos dois, por pouco tempo, né? Ligado à máquina para fazer a filtragem do sangue, da urina e de tudo. A gente consegue viver com um pulmão só. Mas a gente não consegue viver sem o coração se não tiver algo substituindo ele ali. Né? Um motorzinho, alguma coisa, algo que, né, que faça o organismo funcionar. Então, a gente, lesionando determinados órgãos, nós vamos realmente não ter mais condição da vida. Então, há uma exaustão dos órgãos, levando, portanto, à morte do corpo, né? Pode-se comparar a morte à cessação dos movimentos numa máquina desarranjada? E eles dizem sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. É simples assim. Né? Então a gente fica imaginando como que a gente danifica a nossa máquina, que é a mais perfeita que existe. Né? Ela é ainda uma incógnita para a medicina, para a ciência, a maneira como ela funciona, a maneira como outros órgãos pegam para si funções de outros que não estão tendo condição de funcionar. Né? O nosso cérebro é o grande desconhecido ainda de toda a ciência, né, da neurologia, da psiquiatria, de tudo isso. Né? É uma descoberta atrás da outra. E hoje nós vamos ver aqui uma descoberta super interessante na parte pulmonar, né, que isso também é recente, não é antigo. Então a gente tem que ter muito amor pelo nosso corpo. Mas esse amor que a gente tem pelo nosso corpo não é no campo da vaidade, de colocá-lo sempre lindo, né? Como a pessoa tem 50, ela quer aparentar que ela tem 20, aí ela vai lá, faz não sei quantas cirurgias. Não é esse tipo de amor. A gente tem que aceitar o passar do tempo, né? E as marcas,
né, que esse tempo de vida vai deixando aí na organização física. Mas o amor que a gente tem que ter por esse templo, que é um templo da alma, o corpo é o templo da alma, é a ferramenta com a qual o indivíduo, a individualidade, que é o espírito, opera a sua evolução, o seu aperfeiçoamento. Então é mantê-lo saudável, é mantê-lo bem, em respeito a ele, fazendo o que se tiver que fazer para que ele possa funcionar direitinho, na sua plenitude, como ele foi feito para funcionar. Mas a gente, com os nossos maus hábitos, né, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, com tantas inferioridades que a gente carrega, a gente causa danos irreversíveis ao corpo. E depois não vai poder consertar isso muitas vezes, né? E o corpo vai se estressando, né? Ele vai se exaurindo e vai ajudando uma célula a outra. Mas chega um ponto que não tem mais jeito. E a gente continua danificando, né, com substâncias corrosivas na organização física, causando doenças, causando uma série de coisas que nós vamos ter que resgatar isso, porque tudo que a gente provoca no corpo, ele tem a correspondência na organização do perispírito, porque é uma cópia, né? Esse corpo físico aqui, ele foi copiado da memória do perispírito ali, na hora que ele estava fazendo a organização através do material genético dos pais. Então, o espírito orientou o perispírito a organizar esse material. Então, o perispírito é uma cópia perfeita do corpo. E na organização fluídica, né, que envolve aí o espírito, que precisa desse aglomerado fluídico para interagir na matéria, ele começa a ficar ali marcado, traumatizado pelas coisas que a gente provoca no corpo físico. E tudo isso vai gerar doença depois, nas próximas encarnações, quando ainda não começa nessa que a gente se encontra, né? Então a gente precisa de ter mais cuidado, de ter mais respeito, né? Mais respeito por essa organização que tanto a gente necessita para que a gente possa continuar vivendo aqui. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? E eles respondem: o coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa a morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Então, assim como se uma engrenagem de uma máquina, uma engrenagem essencial quebra, ela não vai funcionar de jeito nenhum. Muitas vezes a gente está acostumado a ligar um material, uma máquina que a gente tenha dentro de casa, sem mais nem menos, a gente pluga lá na tomada, liga e ela não funciona. Então, tem algo errado, ela não está funcionando. Então, alguma peça quebrou ou queimou, e assim acontece também com o nosso corpo. Né, com o nosso corpo físico, a gente precisa de estar com ele em dia. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Bom, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Simples, né? É uma coisa muito simples, é um fenômeno supernatural. Essa mesa aqui, por exemplo, ela já teve vida, né? Quando a matéria dela, o material dela pertencia a uma árvore viva. Hoje, ela não tem mais vida. Aí ela está se propondo, ela ainda está sendo usada. Então, ela está aqui servindo agora de mesa e outras coisas, de móveis. Então, ela está servindo. A hora que ela não servir mais, que ela estiver muito ruim, deteriorada, não servir mais,
provavelmente ela vai ser incinerada, alguma coisa assim, vai se transformar nos gases, que os nossos corpos também vão se transformar após a morte do corpo físico. E, continuando assim, a vida. Comentário de Kardec. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formaram passam por novas combinações, constituindo novos seres, que aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o devolverem a essa fonte logo que deixarem de existir. Então é um ciclo maravilhoso, né? Aqueles corpos que estão sendo manipulados aí pelo laboratório da natureza e se transformam de novo nos elementos da Terra, nos elementos que formam essa atmosfera da Terra, vão ser aspirados pelos seres que ainda estão ali vivendo, né? Nós estamos hoje respirando moléculas aí de seres que já desencarnaram, né? De corpos que já foram manipulados pela natureza e estão aí, incorporados à atmosfera da Terra. Então, isso é um fenômeno natural. É um ciclo que vai, né, se renovando, vai morrendo e se renova e se transforma todo o tempo. Então, nada na natureza se perde, tudo se transforma, né? Já dizia aí, já diz, né, Lavoisier. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem-se entre si, no caso de certas lesões, e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhes o movimento da vida e o ser morre. Então, a gente já aprendeu na primeira parte desse assunto, né, que nós tivemos a primeira e a segunda e essa é a terceira, sobre o princípio vital, que a matéria, bem lá no seu princípio, antes do átomo, né, antes do átomo, é que adquiriu, que absorveu esse princípio vital, que deu vida à matéria, transformando-a em matéria orgânica. Bem, depois, já mais à frente, já na presença dos átomos, que constituem, né, a nossa matéria, ali ela já está numa forma de energia, já tem movimento, ela está numa forma já de energia, formando a matéria dos nossos corpos, transformando-se num oceano de fluido vital, onde o nosso corpo está mergulhado, onde o perispírito está mergulhado, porque nós precisamos desse princípio para que a gente continue com a nossa vida orgânica. Então, a partir do momento que o funcionamento do órgão que recebeu o princípio vital e por conta do seu funcionamento ele continua produzindo, se ele não puder mais produzir e nem reter esse fluido, ele vai morrer. Então não tem outro jeito. Nós vemos isso quando a gente compra uma planta e leva para casa. Eu acho até que dei esse exemplo já semana passada. Coloca aquelas lindas flores lá no vaso, com aguinha. Se não puser na água, vai murchar rapidinho, que ela não vai ter nada que a auxilie a manter o princípio vital que ela ainda carrega. Mas ela morreu. Ela morreu. No momento em que ela foi tosada, né, que ela foi retirada do seu caule ali, do seu tronquinho, né, que tem raiz e tudo, ela morre. Só que ela não apresentou ainda a morte, porque ela ainda retém nela fluido vital. Ela tem fluido vital, porque ela foi arrancada
lá do seu pezinho, lá no auge da sua vida. É o que acontece com os nossos corpos nas mortes súbitas, nas mortes acidentais. Acontece isso. O corpo está carregado ainda de princípio vital, porque os órgãos não estavam doentes. Então, está ali ainda cheio de princípio vital. Então, a gente leva essa flor para casa. Se não colocar no vaso com água, ela vai demonstrar a sua morte rapidinho. Mas quando a gente coloca ela num vaso com água, a água com os seus elementos, né, com hidrogênio, com oxigênio, vão auxiliá-la ainda a manter esse princípio vital por mais algum tempo. Então ela vai ficando bem, ela vai absorvendo. Quando aquele cabinho, né, quando a pontinha dela que foi cortada lá, ela se esgota ali, ela parece que fica obstruída, qualquer coisa assim, a gente vai cortando. E eu tive até uma indicação de um senhor que trabalha, né, com isso. Ele falou, quando a senhora cortar o pezinho dela, corta sempre na diagonal e queima um pouquinho, passa um foguinho para ativar ali e põe na água. Então ela vai retendo cada vez mais o princípio vital ali. Né? Então ela vai ficando, ela fica até uma semana, às vezes passa de uma semana, dependendo da espécie, passa de uma semana. Então a gente vai vendo que ela vai sendo alimentada ainda por aquele elemento ali, por aqueles elementos que a água contém, e ela vai demorando mais. Mas tem um determinado momento que nem isso. Ela não consegue mais manter. Então o fluido, porque a água não impede o fluido de sair. Né? Ele vai retardando, ele vai recebendo um alimento, mas ela vai perdendo aos pouquinhos. Então ela vai murchando gradativamente e ela aí morre. Né? Então a gente vê que é uma questão muito simples, a gente observa isso em todos os cenários, até lá nos nossos alimentos. Né? A gente compra verduras e legumes tão bonitas, a gente leva para casa, ainda tão viçosas e tudo. Se a gente não ingere rápido, né, ela ficar lá, se ela ficar sem a refrigeração ou sem uma aguinha, que às vezes costumam colocar quando ela tem raizinha dentro de alguma coisa com água, ela ainda vai se mantendo. Dali a pouco, não. Aí nós vamos encontrar aquela cenoura já toda murcha, aquele chuchu já estragado, as folhas também amareladas, quer dizer, já estão mortas. Elas estão mortas desde a hora que elas foram arrancadas, mas elas mantêm o princípio durante muito tempo ainda, se forem auxiliadas, né, nesse armazenamento aí. Então, isso é o fenômeno da vida e da morte que a gente vê em todos os reinos. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam. Como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram. Como um relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente que a força motriz não pôde pôr em movimento. Então, isso aí é o que a gente, né, acabou de dizer. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa, o aparelho volta ao estado de inércia. E a nossa organização, no caso, morre. Né? É como a gente costuma falar assim, pega o celular lá, está morto. Né? Porque a bateria arreotou, ele está morto. Não tem nada que vai fazê-lo funcionar ali. Né? Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas ou aparelhos elétricos
nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Então, cada um de nós, por exemplo, ainda que a gente tivesse recebido uma quantidade significativa de fluido vital para vivermos aí 8 décadas, 80 anos, a gente não é nem Adão nem nada, né? Porque lá no Velho Testamento, eles viviam 800 anos, né? Eles viviam isso, esse tempo todo. Eles tinham filhos com 400 anos. Está lá no Velho Testamento. À medida que ele veio se aproximando dos tempos modernos, foi diminuindo esse tempo aí. Abraão, por exemplo, ele falou 99 anos à nossa casa, eu lembrei disso na hora. Abraão levou 99 anos para ser pai. E ainda o pobre, coitado, e a mulher, Rebeca, acho que era Rebeca, se eu não me engano o nome da mulher de Abraão, levou 84. Aí, ainda por cima, após 99 anos de espera para ser pai, Deus ainda pediu esse filho em sacrifício, que foi Isaque. A gente fica imaginando, olha, eu tenho hora que eu começo a rir lendo o Velho Testamento, assim, que eu gosto de folhear e dar uma olhada ali. Chega a ser engraçado, né? Porque a gente fica pensando assim, ninguém se deu bem, né? Nem no Velho, nem no Novo. Aquilo ali é um tratado de injustiça, o Velho Testamento, um tratado de injustiça, corrupção, mentira, crime, violência, né? E está relatado assim, matei um jovem, um homem, o filho de Adão, neto, eu acho, de Adão, que relata lá que ele matou um jovem, matou um adolescente. São relatos assim, é normal, aquilo lá é normal. Então a gente fica vendo, aí depois o próprio Novo Testamento, né, quando a gente começa a olhar, todo mundo ali com um problema sério, né? Jó, coitado de Jó, como sofreu aquela criatura, e ele era paciente ao extremo, tanto que tem essa frase, né? Paciência de Jó. Ele, tudo de mal acontecia, tudo de ruim. O homem era um imã, né, para as coisas. Mas ele mantinha ali a fé. E a certeza de que ele se livraria de todas essas dores ainda, né? E ele tem uma passagem que ele deixa até bem claro que não é naquela encarnação, não, é na próxima. É interessante isso, que eles conheciam muito bem isso aí, né? Então a gente fica imaginando que ninguém ali, o próprio Jesus, também não se deu bem. Apareceu para nós, né? Com 30 e com 33 só viveu 3 anos ali dando a sua mensagem e deu toda, né, que precisava, e foi pregado numa cruz. Quer dizer, ninguém ali se deu bem. Aí a gente fica imaginando, a gente reclama disso, a gente reclama daquilo. Meu Deus, aconteceu isso comigo, aconteceu. João Batista, que era o homem que Jesus mais admirava, né? Era a pessoa, ele era primo dele, mas ele tinha uma admiração, tanto que ele falava dos nascidos de mulher, João é o maior de todos, mas no céu, quer dizer, no céu, ele é menor, que ainda tem até uma expressão que a gente não usa, ele é menor que o mais pequeno de todos, né? Em algumas traduções está escrito assim, porque ele tinha que resgatar o mal que ele fez, né?
na pessoa de Elias. Então, Jesus não conseguiu tirá-lo, livrá-lo daquele sofrimento de ser decapitado, porque ele tinha que passar por isso. Então, se a gente for observar, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, é um tratado de provações e expiações, nas quais o Espírito precisa fazer a sua redenção para se dar bem depois. Por que a nossa vida vai ser diferente? Moisés, que foi Moisés, foi proibido por punição de entrar na Terra Prometida. Então, o que a gente quer, né? Errando tanto, fazendo tanta bobagem, né? Perto de tantos grandes, né? De tantas personalidades caridosas e fraternas que tiveram fins trágicos. Por quê? Porque estava já escolhido por eles fazer a redenção. Então, a gente vê que essa questão da dor e do sofrimento da vida, isso tudo faz parte de um contexto necessário à evolução do ser. Então, essas experiências na matéria precisam ter fim para ter oportunidade de renovar-se numa nova condição melhor de evolução para a alma. Então, a vida e a morte é plenamente compreensível, né, nos nossos dias, né, essa fase que a gente vive no planeta Terra. Então, a gente tem uma quantidade de fluido vital relativa ao tempo que nós vamos viver nessa Terra. Mas a gente perde muito fluido. É difícil um ser conseguir manter, né, aquela quantidade de fluido vital que ele vai perdendo gradativamente, mas que vai dar para ele viver sem que ele absorva mais nada toda a vida dele. Ele terá que não ter doença nenhuma, ele terá que ter pensamentos superiores, e a gente sabe que isso não acontece. Por isso é que a gente pode absorvê-lo, né? Então, varia, porque tem espécies que vão viver menos, e dentro da nossa própria linhagem humana tem pessoas que elas vão viver já por necessidade kármica só poucas dezenas, outros muitas dezenas de anos. Então, essa quantidade não é igual para todas as criaturas. A quantidade de fluido se esgota. Ela se esgota por uma série de coisas que a gente vai ver aqui, ó. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Então, podemos perder fluido vital. De que forma a gente perde fluido vital? Esgotamento natural, isso aí é o mais simples, é o normal, é o que acontece mesmo, né? É da própria natureza, pelas doenças, pelos vícios, pela baixa sintonia e pelo descontrole emocional e etc, e muitas outras coisas, mas que a gente pode perder fluido vital quando faz. Mas aqui nós temos as principais, e olha que já são muitos, o que faz a gente perder fluido vital. Doenças, nós não podemos evitar todas. Doenças kármicas a gente não pode evitar. Poderia ter evitado se não tivesse feito bobagem na outra vida e nas outras. Mas fez, agora vai ter que resgatar. Então, são aquelas doenças que a gente escolheu, que a gente já sabe que vai ter ao longo da nossa vida. Porque já estão organizados para isso, né? O perispírito já organizou o material genético oferecido pelos pais, de acordo que em determinado momento essa doença vai aparecer, porque ela foi escolhida pela alma para que possa fazer um resgate. São as doenças kármicas. Mas, segundo os espíritos, a quantidade maior é aquela que a gente adquire aqui sem ter escolhido, por mau uso do livre-arbítrio, pelos nossos vícios, né? Pela baixa sintonia e pelo descontrole emocional. Ah, mas isso faz perder fluido, e muito. Todas as vezes que nós estamos com problema de
pensamento inferior, ou algum problema que faça, né, baixar a nossa sintonia, nós vamos receber influenciação de espíritos inferiores, espíritos que ainda são muito viciosos. O que é que eles vão fazer? Eles querem sorver substâncias que eles não podem mais ter, porque eles não têm mais corpos. Então eles vão se juntar à nossa atmosfera fluídica, eles vão combinar os fluidos deles com os nossos, porque está na mesma sintonia, e vão sorver nossas energias, vão sorver fluido vital. E a gente vai se enfraquecendo cada vez mais, porque para que ele tenha essa vontade dele satisfeita, ele precisa sugar a nossa. Então ele faz isso, né? Entre aspas, são vampirinhos aí da atmosfera fluídica, né? Nos filmes os vampiros sugam sangue, na realidade os espíritos inferiores sugam energia. E não é só intencional, né? Não é só esses espíritos, até aquelas pessoas que reclamam de tudo. Abre o olho de manhã, tá sol, vai reclamar, tá com chuva, vai reclamar, tá frio, vai reclamar, tá calor, vai reclamar. Então são pessoas que só reclamam, aí despejam essas reclamações aonde passam, sugam a energia dos outros também. É impressionante como que a gente perde fluido vital se a gente não estiver atento com essas coisas, né? Se não estivermos na mesma sintonia, a gente não perde. Mas o mais fácil é a gente se colocar na mesma sintonia. Aquela pessoa, às vezes, que estava agradecida por um dia bonito que tá ótimo, que tá tudo bem, encontra com uma outra desse jeito, se ela não abrir o olho, se ela não se mantiver na sua sintonia, ela acaba entrando na outra. Ah, é isso mesmo, tá calor demais, ou tá frio demais, aí pronto, baixa. Não parece nada, a gente perde fluido vital assim. Perde fluido vital com os nossos vícios. Os nossos vícios deterioram a nossa organização física, a gente perde fluido vital, a gente danifica os órgãos. Aquela pessoa que fuma, ela não tem ideia do que ela está fazendo com a organização dela física. E nós vamos ver isso no sistema respiratório. Então a gente todo dia a gente perde fluido vital, todo dia a gente perde. Um pouquinho ou outro a gente perde fluido vital e a gente acaba ficando muito enfraquecido. Às vezes chega no fim do dia, a gente fala assim, ai meu Deus, estou precisando de uma cama. Eu estou tão cansado, tão enfraquecido. Aí vai para a cama, mas não consegue nem dormir. Aí fala assim, eu estou tão cansado que eu não consigo dormir. Sabe por quê? Não é cansaço físico, não. É perda de energia mesmo, é perda de fluido. Então tem que adquirir, senão não acontece. Aí há uma necessidade da pessoa fazer um trabalho para adquirir isso. Senão vai acontecer o quê? O fluido vital vai faltar para órgãos vitais e ela vai adoecer. Ela vai pegar doença que ela não tinha nem que ter. O fluido vital, está no Livro dos Espíritos lá, né? Se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tem em maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos. E em casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Então, como que a gente pode absorver? Já que a gente vive perdendo, como é que a gente pode ganhar esse fluido vital? Pois é. Existem várias formas da gente ganhar um fluido vital, né? Pela respiração, pela absorção pelos poros, dos alimentos que o contêm e principalmente isso aqui, eu tinha posto, eu não sei por que razão, quando eu salvei, eu acho que eu apaguei o outro slide, mas eu vou até refazer isso, né? Que depois quando eu fui verificar, já estava salvo, estava faltando esse daí. Principalmente pela forma
com que a gente vive e que a gente encara os problemas que acontecem na nossa vida. Pela resignação, pela resiliência, pela fé, pela confiança que nós somos filhos queridos do Pai e não vai nos acontecer nada que não tiver que nos acontecer. E o que tiver que nos acontecer, vai acontecer. Mas nós vamos estar amparados pelo nosso anjo amigo, que é o nosso anjo da guarda, pelos espíritos que nos assistem, porque somos filhos de Deus e Ele não deixa nenhuma ovelhinha se perder pelo mundo, né? Pela eternidade, digamos assim. Claro que não. Então, esse bem-estar, essa felicidade, os médicos estão chegando a essa conclusão que o melhor remédio é realmente uma boa alimentação. Isso, todos os médicos mais antigos já falam que o grande remédio é o nosso alimento, né? E pela satisfação de viver, pela compreensão da vida. Isso eleva a nossa imunidade, porque quando nós temos esse prazer, essa satisfação, a gente também quer que outras pessoas estejam bem. A gente começa a ajudar, trabalho voluntário. Trabalho voluntário nos coloca numa condição de recepção de fluido vital. A gente se alimenta com isso, né? Porque nós estamos fazendo o bem. Então, depois eu vou colocar esse slide de novo que ele saiu daí, porque realmente ele é um dos mais importantes. Porque da respiração, a gente está respirando o tempo todo, é simples, né? Pela absorção dos poros também. Eu estou no mundo aí, estou absorvendo normalmente isso. Dos alimentos também que a gente come, aí entra também a questão. Cuidado com o que come, né? Cuidado com o que está se alimentando. Porque se a gente só se alimenta de coisa morta, a gente não adquire pela alimentação o princípio vital. Por que as pessoas que moram, né, nesses lugares, às vezes o Globo Repórter costuma fazer aquelas reportagens maravilhosas das pessoas que têm uma vida mais simples, né? Poxa, a gente tem os nossos exemplos, né, os nossos ancestrais, né, as pessoas que nos antecederam aqui nessa vida, elas tinham uma vida muito mais saudável do que a nossa. A minha bisavó, por exemplo, que não está tão longe assim de mim, né, ela partiu daqui desse mundo com 96 anos. Ela só foi precisar de médico já com muita idade, com muito mais de 80, quando ela começou a ter um problema de exaustão no coração, começou a ficar fraco. Ela precisou de médico para isso aí e tudo. Ela teve 10 filhos em casa, na roça. Nunca viu um hospital e um médico pela frente, não tinha doença nenhuma. Né? Vivia da maneira mais saudável, vivia no campo, com a natureza, absorvendo o princípio vital daqueles alimentos que ela mesma plantava. Claro que hoje não tem a menor condição da gente viver assim. A vida, né, o progresso traz novas situações e condições que nos impede muitas vezes de vivermos dessa maneira. Mas ainda assim, mesmo com toda essa modernidade, a gente consegue se alimentar um pouco melhor. Porque se as coisas com as quais nós estamos nos alimentando, ela não tem mais princípio vital ali, a gente não absorve. E o que mais a gente faz é querer mais facilidade. Então as coisas são muito congeladas, muito cheias de conservante para poder manter, né, a validade. Não tem mais princípio vital nessas coisas. Aonde a gente encontra? A gente encontra nos legumes, nas verduras frescas, né? Porque elas têm o princípio. Se elas ficarem na geladeira lá e murcharem, não vai ter mais. Então elas têm ainda. A gente compra aquela verdura, ali tem princípio. Os legumes, ali tem princípio vital. E a gente se alimenta com essas coisas, né? Agora, tudo também, sempre a gente coloca alimentos, é importante. O mais importante de tudo, na verdade, é a sintonia do nosso pensamento. Perdão, porque se ele estiver ruim,
ele vai bloquear. Se o nosso pensamento estiver inferiorizado, ele vai bloquear esse fluido. A gente não vai conseguir, vai ser neutralizado. Até pelas próprias companhias que a gente adquire com um pensamento ruim. Eles vão sorver essas coisas dos nossos alimentos, a gente nem vai usar mais. Então é importante isso, a gente ter gratidão. As pessoas às vezes oram antes de se alimentar. É uma prática excelente. Porque realmente é grato pelaquela alimentação, é gratidão, é amor, é reconhecimento que alguém trabalhou e reconhecimento que a própria natureza, né, do que ela nos oferece. Então ali tem vida. Né? As coisas fornecidas pelos animais. Os ovos, né? Olha que é um dos alimentos que mais tem princípio vital. Ovo. Ele dá origem à vida. Ele é carregado de princípio vital. Agora, que também é muito anulado pela forma como essas aves são criadas, pelo desrespeito que elas recebem. Né? Muitas, quando não conseguem nem mais pôr ovos, são sacrificadas de uma forma horrível. Então a gente vê o próprio leite tem muito princípio vital, mas não esse que a gente bebe lá na caixinha, que não tem mais nada. Uma vez que está lá escrito na caixinha assim, o HT, ele sofreu o processo de esterilização total, matou o bom e o ruim. A gente não bebe mais nada que presta ali. Agora, aquele que sai da vaquinha, né? Aquele que sai aquilo ali é carregado de princípio vital. Tem coisas que a gente nem precisa, porque aquilo ali tem uma carga hormonal para fazer bezerro crescer. E nós não somos bezerros. Então também há um certo prejuízo, mas tem carga vital. Agora, a carne em si, ela perde. Por quê? Só o que acontece no abate já causa muito prejuízo. Muito mais do que ajuda. Agora, o que eles fornecem para a gente, né? O leite, o ovo é campeão de princípio vital, né? Porque ele tem vida nele. Quer dizer, isso é absorção. E é maravilhoso quando a gente vê que isso é ofertado por aqueles, né? É triste ver que é ofertado por quem a gente despreza e maltrata, né? E não cuida direitinho. Mas é maravilhoso saber que eles estão ali fazendo o trabalho deles na criação, nos ajudando a viver. Então é muito interessante tudo isso, mas infelizmente a nossa condição de vida está acabando um pouco com essa probabilidade aí, né, da gente absorver. Então o alimento ele é importante nesse sentido, né, quando ele está sendo muito bem recebido por nós e ele tem princípio vital. Então legumes, verduras, aquilo que provém dos animais, né, que nos ofertam com a vida é muito importante. O que isso aí parece? Quando a gente olha assim. Se a gente olha essa figura aí, a gente acha parecido com o quê? Parece uma árvore, não parece? A gente quando olha assim não parece uma árvore? Mas sabe o que é isso? É um pulmão. Olha que coisa interessante, né? As árvores, elas eliminam delas o que a gente precisa. Inclusive, algumas plantas fazem esse trabalho todo o tempo, sem precisar de sol direto nelas. É o caso da espada de São Jorge, é o caso daquele lírio da paz, né? E outras mais. Essas duas são as mais simples que a gente deve ter dentro do nosso ambiente de casa, dentro da casa mesmo, né? Eles soltam oxigênio, todo o tempo eles fazem o trabalho de conversão. Dia e noite, eles fazem esse trabalho para nos oferecer bom ar. Né? Então, as árvores, né, elas nos dão a vida para a gente absorver pela respiração esse fluido vital. E, no entanto, o nosso pulmão, que é o órgão que recebe isso para fazer todo esse trabalho, parece uma árvore. Né? Parece uma árvore, é muito interessante, né?
É muito parecido, ó, com uma árvorezinha. Se isso aqui, eu ia até montar, mas não deu tempo, eu ia fazer uma paisagem, com uma casinha, uma montanha, ia recortar isso e colocar na paisagem, com um banquinho embaixo, e falou assim, é uma árvore. Ninguém ia dizer que isso aqui era um pulmão. E, no entanto, você vê as coisas, por exemplo, a noz, né, que a gente gosta, é muito bom para a saúde, e né, nozes é uma coisa assim, elas são gostosas, né? O formato delas é um cérebro, e elas contêm os elementos que o cérebro precisa. Então, é uma identidade, né, das coisas com a nossa organização. Olha só que interessante isso aqui. Cientistas da Universidade da Califórnia, em São Francisco, descobriram que os pulmões desempenham um papel que vai além da respiração. Em uma série de experimentos feita com ratos, os pesquisadores notaram que os órgãos do animal produziram mais da metade das plaquetas, que são componentes do sangue necessários para a coagulação, envolvidas na circulação sanguínea. Olha só, mais da metade da produção das plaquetas no pulmão, né? Não é na medula, é no pulmão. Isso significa que os pulmões humanos podem realizar uma função totalmente inesperada: a produção de sangue. Esse achado definitivamente sugere uma visão mais sofisticada dos pulmões, que eles não são apenas para a respiração, mas também um parceiro fundamental na formação de aspectos cruciais do sangue, disse o cientista em um comunicado. Então, olha que coisa maravilhosa. E a gente põe porcaria para dentro dele com cigarro. Olha o que a gente está fazendo com a gente. A árvore oferece o princípio vital, o fluido vital. Ela nos dá isso. O ambiente, a natureza nos dá. A gente absorve ali pela respiração esse fluido maravilhoso. Aí bota para dentro de um órgão danificado pelo alcatrão, pela nicotina e por uma série de coisas. E esse fluido vai se perder, porque ele não vai ter condição de ser aproveitado. E a gente perde o que tem e não ganha mais de ninguém com essa parte da respiração. O que a gente faz? Um órgão importantíssimo, que a gente achava que era só pela respiração, e inclusive ele produz células-tronco. Olha só, além dessa descoberta, os pesquisadores identificaram mais de 1 milhão de células-tronco por pulmão, localizadas fora dos capilares pulmonares. Essas células são importantes, pois elas podem se transformar em quase qualquer tipo de célula, nesse caso, as sanguíneas. Então, olha que coisa maravilhosa, o corpo contém o que a gente precisa, né? As pesquisas com célula-tronco estão curando doenças, fazendo pessoas andarem, curando leucemia, é isso aí. Né? Quando a gente tem o órgão saudável, ele vai nos curar. O problema é que a gente danifica e acaba com eles. Eu vou correr só mais um pouquinho para a gente encerrar, que aqui tem uma coisa muito interessante que encerra essa nossa história, que é isso aí, ó. Outra pesquisa, só que essas não foram... Isso não foi feito com bicho, não, foi com gente mesmo, essa daqui, ó. A outra foi com rato, mas os cientistas falaram que não, funciona a mesma coisa com o ser humano. Olha só, cheiro do mato tem um grande poder de cura, diz estudo. Aqui também é o fluido vital que a gente aspira, que a gente inala e absorve pelos poros, o fluido vital. Olha só, tá? Isso é pesquisa real e não é lenda, não. Quem o garante é uma equipe de cientistas japoneses que conseguiu provar que sentir o cheiro do mato reduz a pressão arterial e aumenta as moléculas anticâncer
na corrente sanguínea. Gente, é cheiro, não vai tomar nada, não vai tomar chazinho, não vai tomar nada, é cheiro, olha que coisa maravilhosa. Os investigadores da Universidade Nippon Medical School, em Tóquio, estudaram os efeitos que os óleos essenciais e aerossóis emitidos por plantas e árvores podem ter no corpo humano. As conclusões desse estudo revelam que o contato com a natureza reduz drasticamente o estresse sobre o sistema nervoso. Quando a gente vê essas pessoas que moram no campo, eu nunca vi ninguém estressado lá. Nunca vi. Então, pois é, a pessoa não tem estresse. Falam devagar, falam calmo, sentam lá no banquinho que é feito de um toco de árvore. Né? Pois é, mas isso aí é seu, é particular. Porque não é o que acontece com o todo. Né? As pessoas, normalmente, elas são muito calmas. Elas são saudáveis, muito saudáveis. Quando elas moram, as pessoas não têm. Tanto que quem mora nos grandes centros, o que mais eles querem quando eles vão para as férias é um lugar mais calmo. É um lugar onde eles podem, né, se encontrar para fazer. É uma meditação, é uma reflexão, é o pensamento, é algo, e alimentando-se disso. E isso é muito interessante, esse trabalho deles. De acordo com os cientistas, a ideia é que os cheiros provenientes da natureza, como de óleos essenciais das árvores, ajudem a diminuir a pressão do corpo humano, além de auxiliar as moléculas que combatem doenças como o câncer. Para analisar o efeito dos cheiros da floresta no corpo humano, os cientistas analisaram substâncias chamadas fitonetos, óleos essenciais de madeira, e as reações causadas na atividade das células denominadas natural killers, ANK. Isso foi provado com exames de laboratório. E isso foi, eles sintetizaram a substância que a gente encontra na natureza, inalando essas substâncias e absorvendo pelos poros. Eles sintetizaram e puseram em tratamento um grupo grande com vários problemas e níveis variados de dificuldade já, ou melhor dizendo, de avanço, né, de doenças. Uns mais recentes, outros já em estados mais avançados. E borrifavam, não dava nada para... borrifavam as pessoas ali, tratadas com essa substância. E depois eles foram vendo resultados de exames e foram vendo as melhoras que essas pessoas tiveram. Poderá não curá-las, até porque a gente não pode esquecer que nós temos os problemas kármicos. Nem Jesus curou todos. Cada um tem seus problemas kármicos para cumprir. Cada individualidade é uma, né? Por isso que se chama individualidade. Então não vai curar as pessoas. Isso é um tratamento para se somar ao tratamento que as pessoas fazem das doenças que elas têm, né? E isso está provado por exames de laboratório, né? A melhora que as pessoas tiveram nas suas taxas, né, de minerais no organismo, de sangue, de tudo, né? Então é muito interessante que a gente veja isso. É uma pesquisa dentro da ciência com resultados extremamente positivos, e essa pesquisa ela já está sendo publicada nas revistas científicas de todo o mundo. Então não é uma lenda, né? Os fitonetos aumentaram a atividade das células NK, essas células causam câncer, né? No sistema imunológico, deixando cada vez mais forte a capacidade de combater células invasoras, assim como de impedir a multiplicação de células cancerosas. De acordo com o estudo, quando os cheiros das florestas entram em contato com o nosso organismo, o nível de estresse e irritação diminuem de forma eficaz.
quando sentido por mais tempo, o aroma é capaz de reduzir a pressão arterial e melhorar a imunidade do ser. Então, nós estamos vendo que nós temos um remédio para tudo. Para encerrar, vamos lembrar aqui o que está lá, tanto na Gênesis quanto também no Livro dos Espíritos, o que a gente precisa entender. Olha só, os fluidos não possuem qualidades sui generis. O que é isso? Qualidades próprias da sua própria natureza. Eles não têm essas qualidades. Essas qualidades são dadas pelo ambiente. Por isso que se chama fluido. Porque fluido não é nada. Né? É uma substância que não se conhece. Não é nada assim. Não foi bem colocado o termo. Não é nada que se conheça. Eles não têm essas qualidades sui generis. Eles não têm características próprias. Então, eles absorvem do ambiente. Por isso é que não adianta nada a gente estar lá, no mato, e estar com raiva do mundo, né? Estar com raiva das pessoas, estar revoltado contra Deus, que eu não queria nem estar lá. Então, aí não vai absorver nada. Porque as qualidades daquele fluido que a gente vai absorver, elas vão tomar as nossas qualidades. Então, é interessante isso, não é só... aquilo lá não vai fazer milagre. Né? Aquela madeira que está lá vai soltar o óleo, o cheiro, mas não vai fazer milagre se nós atrapalharmos aquela função que ela está se prestando, né? Então, eles não têm qualidade sui generis, mas as que adquirem no meio onde se elaboram. Modificam-se pelos eflúvios desse meio, como o ar pelas exalações e a água pelos sais das camadas que atravessa. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporárias ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Isso explica, muitas vezes, o passe que a pessoa toma. Aí fala assim, nossa, eu fui tomar passe no centro tal, eu saí pior do que eu entrei. Não foi o passe que a pessoa deu, não. Não foi o fluido que a pessoa transmitiu que te provocou o mal. Foi a sua contaminação que modificou o fluido. É o nosso estado de alma. Então, Deus nos manda tudo de bom. O anjo da guarda nos manda tudo de bom. Os amigos espirituais, nós vamos agora aqui ter uma prece e o passe coletivo, porque os amigos espirituais aqui já estão prontinhos para nos oferecer fluido vital, que é através do passe que também se transmite. Mas se nós estivermos contaminados pelos nossos próprios pensamentos, nós não vamos aproveitar os fluidos que eles vão nos direcionar. Aí a gente sai, às vezes, do ambiente achando que não adiantou nada, que vai ter que procurar um centro forte, porque esse está fraco. Né? Então, a gente tem que imaginar que a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte é estarmos receptivos, estarmos felizes com a nossa vida, porque ela é o que nós temos de mais valioso, esteja ela como ela estiver, na situação que ela estiver, porque nós só temos aquilo que nós estamos precisando ter para que a gente possa resgatar o nosso passado de delito. Muita paz para todos, que a gente consiga absorver muito o princípio vital para estarmos aí com saúde durante a nossa jornada na Terra. Muita paz.